Você sabia que o excesso de peso tem muito a ver com seus hormônios? Os hormônios femininos? Pois é. Oi, doutora. Olá. Tudo bem? Eu tô. E você, tudo Também, bem? tudo jóia. Doutora Flávia, os hormônios femininos têm a ver com o ganho de peso ou é o peso que influencia os hormônios? Na verdade, tudo influencia tudo. E a gente precisa entender que a fisiologia do organismo, o funcionamento do organismo depende do bom funcionamento hormonal. Sim. Então isso é sempre muito importante, fundamentalmente para as mulheres, porque a gente sempre quer arranjar uma culpa por aquele ganhinho de peso, né? Tenho certeza que são os hormônios que estão alterados, mas nem sempre. Uhum. A gente tem um desenho aí pra gente... Ah lá. O que esse desenho tem a ver com o que a gente está falando, doutora Flávia? Então, esse desenho mostra uma mulher, é um contorno de um corpo feminino que está claramente no sobrepeso ou na obesidade, isso é diferente, a gente pode comentar, e os riscos que isso pode levar à saúde feminina. Então, até há muito pouco tempo atrás, achavam que as mulheres estavam totalmente protegidas por serem mulheres em relação a doenças cardiovasculares, problemas cardíacos, mas aqui mostra bem que não é assim. O sobrepeso e a obesidade são maléficos também para o organismo feminino, aproximando os nossos riscos dos riscos masculinos após uma determinada idade. Tá, então não é nada bom. Em absoluto, não precisa tem ser ponto combativo. Positivo. Não tem ponto positivo. Qual a diferença de obesidade e sobrepeso? Então, na verdade existem faixas onde a gente calcula o índice de massa corpórea, que é uma relação entre o peso e a altura da mulher, no caso, e essa faixa vai ser caracterizada. Existe o peso normal, quando essa faixa dá até 25, entre 25 e 30 ela é caracterizada como sobrepeso e acima de 30 como obesidade. Então é uma tabela. É uma tabela. Então você vai fazer um cálculo entre o peso e a altura da paciente, fazendo uma relação entre as duas e calculando exatamente, vendo em que ponto que você se encontra. Tá. A gente tem mais foto? Eu acho que não. Vamos para mitos e verdades? Vamos para mitos e verdades. É mito ou verdade que mulheres obesas produzem excesso de hormônios? Então, isso é mito, porque não é que elas produzem excesso de hormônios. Elas acumulam o hormônio que é produzido normalmente. Então, se você dosar no sangue, ela tem uma quantidade muito parecida com quem está com o peso normal. Mas o tecido adiposo em excesso vira um estoque de hormônios. Então, esse tecido guarda esse hormônio, aumentando os riscos dessa mulher das doenças hormônio-dependentes. Tá. É mito ou verdade que a alteração dos hormônios da tireoide não interfere no ciclo menstrual? É mito, porque interfere profundamente. Todo mundo sabe que quem tem problema de tireoide tem problema menstrual também. Fundamentalmente os problemas em relação à ovulação. Então, mulheres, principalmente quem estiver tentando engravidar, pensem com bastante cuidado. Se tiver um pouquinho difícil, um dos hormônios mais importantes a serem dosados são os hormônios da tireoide, que interferem no fenômeno da ovulação e, portanto, no ciclo menstrual. Perfeito. É mito ou verdade que sobrepeso e a obesidade associados ao climatério exigem maior atenção à saúde da mulher? Correto, isso é uma verdade. O que é climatério? Climatério é aquele período onde a gente está na transição entre a idade reprodutiva e a fase da pós-menopausa. Então está caindo a capacidade hormonal e reprodutiva dessa mulher. Essa mulher já teria um risco inerente à própria situação da menopausa e da queda dos hormônios. Se ela ainda estiver acima do peso, claramente sua saúde requer mais cuidados. Por quê? Porque ela está se aproximando de riscos cardiovasculares nos mesmos moldes que os masculinos. Nossa, é sério. É bastante sério e precisa ser cuidado. Tá. É mito ou verdade que não é necessária avaliação médica individual para indicação da reposição hormonal? É mito. Claramente, todo mundo precisa de uma avaliação especializada para saber se precisa ou não tomar hormônio e, fundamentalmente, que tipo de hormônio vai ser tomado. Então, uma avaliação médica especializada, individualizada e muito cuidadosa tem que ser feita antes de usar qualquer hormônio. É mito ou verdade que existe relação entre aumento de peso e a piora nos sintomas ansiosos na menopausa? Isso é verdade. E, inclusive, estudos mais modernos mostram, para nossa surpresa, que, inclusive, a quantidade ou a distribuição dessa gordura, se ela for mais na região do quadril ou mais na região da cintura, tem uma associação íntima entre a relação com a ansiedade. Quanto mais a mulher acumular gordura na região abdominal, que é o padrão masculino, maior a taxa de ansiedade dessas pacientes. Tá. Nós temos perguntas que foram enviadas e a gente responde daqui a pouco, pode ser? Fantástico. Doutora Flávia, perguntas às nossas telespectadoras e dos nossos telespectadores. Vamos lá para a primeira delas. Vamos lá. Lívia, a pílula anticoncepcional contribui com o aumento do peso da mulher? Optar pelo DIU pode ser uma boa solução para quem está acima do peso? Excelente pergunta, porque isso é o nosso dia a dia de consultório. A pílula não faz ninguém engordar, mas o hormônio sintético que ela tem facilita a retenção de líquido de algumas mulheres. Então, a mulher, de fato, ela pode inchar,
mas se ela parar a pílula, ela pode desinchar depois. Então não é um tecido adiposo que se acumula. Se você for muito sensível a esse incha-desincha, o DIU de cobre pode ser uma boa opção, porque ele não tem hormônio, então ele não interfere no ciclo menstrual. E é seguro. Muito seguro. Que é o que a gente procura. Próxima pergunta é enviada pela Valéria. Estou entrando na menopausa, sinto muito frio, mesmo no verão, e minha pele vive gelada. Como tenho hipertiroidismo, esses sintomas contrários acontecem porque eu sou muito magra? Valéria, é uma questão importante de você ser bem avaliada, porque tanto os sintomas de menopausa quanto os sintomas do hipertiroidismo podem se confundir no seu caso. Então, precisa deixar a tiroide bem regulada, para que tenha certeza que a tiroide não é mais a responsável por esses sintomas, e depois avaliar cuidadosamente o climatério ou síndrome do climatério e a menopausa, que podem estar explicando esse esquenta e esfria que você está passando aí, e que grande parte das vezes tem uma ótima solução. Ah, que bom. Próxima pergunta foi enviada pela Juliana. Os hormônios também são culpados por algumas mulheres não conseguirem emagrecer tão rápido após a gestação? Adorei a pergunta, porque na verdade também é uma situação complicada. Primeiro, depende do quanto a pessoa ganhou de peso na gestação e vai ser relacionado à velocidade de perda desse peso no pós-parto, claramente. Segundo, se está amamentando ou não. A amamentação deve ser muito estimulada porque ela consome 500 calorias por dia. É melhor que qualquer academia. Mas, claramente, algumas mulheres acabam tendo dificuldades hormonais nesse período e podem ficar com o metabolismo um pouco mais lento, associado ao fato de estar em casa, olhando o bebê que dorme várias horas por dia e, às vezes, exagerando ali nas visitas à geladeira. Doutora Flávia, existe assim uma quantidade de peso que seja ideal ou correta numa gestação? Sim, isso já foi bastante estudado e o ganho de peso saudável gira entre 9 e 12 quilos. Ninguém tem que comer por duas e ganhando entre 9 e 12 quilos, só a situação pós-parto normal com a amamentação já vai ser suficiente para perder tudo isso. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Nayara. Adotar dietas da moda para emagrecer pode desregular ainda mais os hormônios? Sim, Nayara, isso é um perigo, porque dependendo do tipo de dieta, elas podem envolver o uso de substâncias que têm papel de hormônio ou às vezes os próprios hormônios. Então tem muitas fórmulas no mercado que tem hormônio tiroidiano, hormônio para aumentar o metabolismo. E quando você para de usar uma substância dessas, claramente os hormônios entram numa bagunça total que ficam difíceis para serem controlados depois. Então evitem dietas milagrosas. Vamos tentar fazer o mais natural possível e aquela velha fórmula: dieta com exercício não faz mal a ninguém. Em nenhuma fase da vida, né? Em nenhuma fase da vida. Próxima pergunta foi enviada pela Sueli. Antigamente eu tinha muita retenção de líquidos antes da menstruação, que era eliminada naturalmente. Só que de uns tempos para cá, mesmo depois de eu menstruar, continuo inchada e cada vez mais. Posso estar com alguma alteração menstrual ou é um sintoma da menopausa que está chegando? Sueli, sua pergunta é ótima porque isso mostra uma grande parcela das mulheres que começam a ter a TPM, ou tensão pré-menstrual, cada vez mais intensas nos anos que vão se aproximando da menopausa e justamente aquele incha-desincha que a gente comentou que a pílula podia fazer, os hormônios naturais também podem, mas ficam mais difíceis de serem combatidos conforme a menopausa se aproxima. Dependendo da sua idade, que a gente não tem acesso a essa informação aqui, pode sim ser um sinal de que a menopausa já está se instalando, mas ela viria associada a outros sintomas como, por exemplo, insônia, ondas de calor e diminuição da libido. Perfeito. Próxima pergunta foi enviada pela Júlia. O excesso de peso diminui a libido das mulheres? Sem dúvida, né? O que mais uma mulher quer no momento de ter uma relação, uma atividade sexual, é se sentir bonita e estar bem consigo mesma e com uma boa autoestima. As mulheres que estão sofrendo com o excesso de peso têm uma tendência a sintomas depressivos, ansiosos e baixa autoestima. E isso interfere na libido. Então não é, Júlia, uma relação direta de peso com libido, mas existe uma passagem aí pela sua autoimagem. Então isso sempre que trouxer algum tipo de sofrimento deve ser combatido. Por outro lado, tem mulheres que estão muito bem com seu excesso de peso e são extremamente sedutoras e não tem problema sexual nenhum com relação a isso. É pessoal. Exatamente, vai de como a pessoa encara seu próprio corpo, a sua autoestima, sua valorização e a sua posição sexual. Tá, acho que a gente tem mais uma pergunta. Luísa, iodo e soja influenciam de alguma forma nos hormônios femininos e na questão do peso?
Sem dúvida. Essas duas substâncias, na verdade, têm tudo a ver com a função hormonal. Iodo diretamente com a função da tireoide e a soja com a função dos hormônios femininos, porque ela consegue equilibrar um pouco a deficiência de estrogênio das mulheres na perimenopausa. Claramente, dietas ricas em hormônios podem ter interferência com o peso, como a gente comentou. Então, excessos nunca são bons, nem para mais, nem para menos. O sal iodado que nós já temos na nossa alimentação normal é suficiente para suprir uma falta que a tireoide possa estar sendo responsabilizada. E a soja deve ser incrementada na dieta, fundamentalmente nas mulheres na perimenopausa, para suprir a falta dos estrogênios. Mas não deve ser usado em excesso, sempre sob supervisão da nutricionista ou do médico. Tava com saudades. Eu também. Demorou para vir? É verdade. Já não tinha visto o cenário ainda, né? Não, adorei. Não ficou lindo? muito bacana. Não ficou fantástico. Lindo. Obrigada por ter vindo. Obrigada viu? a você. A doutora Flávia Fairbanks é ginecologista, ela tem um site muito bacana que é femcare.com.br. Escreve Femcare e esse Fem é com M de Maria, femcare.com.br. E o telefone dela é 11 3885 3937. 3885 3937. Muito obrigada, bom final de semana. Não demora para vir. Não, vamos estar novamente juntas daqui a pouquinho. Porque esses são assuntos que a gente sempre tem o que Todas perguntar. As mulheres têm as dúvidas. Pois é. Então até a próxima, bom final de semana. Obrigada para você também. A gente vai continuar falando de saúde, a gente vai falar de uma coisa que eu adoro a Ultrafarma, porque eu sou cliente e porque é sempre maravilhoso. Todos os dias a Ultrafarma nos presenteia com grandes descontos e promoções imperdíveis. Só na Ultrafarma a gente cuida da nossa saúde como se deve. Olha só, a sua economia com farmácia pode chegar a 90%. Isso mesmo, 90%. E se você...